Olá, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje, diferente do que nós temos feito ultimamente, eu vou convidar vocês para uma viagem. Essa viagem vai se dar a partir de uma contação de história, praticamente. Na verdade, eu vou só ser a intérprete, né? Porque essa história é proposta por Divaldo Franco no livro Sexo e Consciência. Esse é um livro no qual ele aborda vários assuntos relacionados às experiências humanas, né? Relacionadas, obviamente, ao sexo, à sexualidade e os nossos relacionamentos. E aí, no capítulo 8, ele dá o título Superando a Prostituição. E ele usa para abrir esse capítulo uma figura emblemática do Evangelho, que é Maria de Magdala. Em vários livros, né, da doutrina espírita, que nós temos mais acesso, ou pelo menos são mais comuns, nós vemos referências a Maria de Magdala e algumas abordagens. A primeira vez que eu li mais detalhadamente sobre ela foi no Boa Nova, e lá no finalzinho, nas referências, eu coloco também o livro Boa Nova. Mas o Divaldo, ele fala nesse capítulo 8 que, a partir de vários estudos que ele já fez, do contato com vários espíritos ao longo desses anos todos, ele pôde criar, né, um entendimento próprio, talvez, sobre essa figura. E aí ele traz uma narrativa muito densa, muito detalhada sobre a história de vida dela. Abordando períodos que esses outros livros, pelo menos do que eu conheço, ainda não tinham trazido, ou pelo menos que eu não conhecia. E por isso, né, eu trouxe esse trecho para vocês hoje. Não sei se vocês conhecem, mas se conhecerem, de qualquer forma, eu acho que vale muito a reflexão a partir dessa narrativa que é tão poética, essa narrativa do Divaldo Franco. Então, para esse nosso estudo dessa noite, eu vou precisar bastante da colaboração de vocês. Preciso que vocês acessem aquelas memórias mais profundas, que aflorem a imaginação, para que possamos juntos percorrer esses cenários que o Divaldo descreve nessa história, né, que ele vai contar. Bom, muito provavelmente nós não chegaremos ao final da história, porque a descrição dele é bem detalhada e fica longa, tá? Então, vamos começar. E aí eu vou ler alguns trechos, principalmente aqueles que forem mais complexos, né? Que não vale a pena perder a fala da forma que está colocada aqui. Alguns outros eu posso contar mais rapidamente para poder agilizar a história. Bom, ele então começa falando que algumas coisas muito importantes, né? Ele frisa a importância dessa personagem do Evangelho, considerando que ela viveu todos os vícios, que ela vivenciou de forma muito contundente muitos desvios, e que superar as dificuldades a partir do momento que se vive tão intensamente é muito difícil, e por isso há um mérito muito grande nessa transformação. Então, Divaldo apresenta Maria de Magdala como um exemplo muito forte de transformação e um exemplo muito próximo de nós, considerando que, a partir do momento em que nós observamos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e, ao mesmo tempo, nos aproximamos da doutrina, por exemplo, do Cristo de alguma forma, esse chamado, às vezes, se torna tão pungente que nós batalhamos aí, de alguma forma, pela nossa transformação moral, né? E ele fala que isso se considerarmos outras figuras do Evangelho, isso é um desafio muito maior, porque
ele vai falando, alguns nunca chegaram a experimentar alguns desses desvios. Então, manter-se puro, casto, é mais fácil do que abandonar todo um histórico vivido, né? A gente consegue compreender isso facilmente quando a gente pensa no próprio processo reencarnatório, né? Como é difícil transformar os nossos hábitos, né? Nós mudamos todo o cenário e reencarnamos com o esquecimento do passado para tentar fazer diferente, mesmo assim é difícil. Imagina uma transformação que acontece durante a própria encarnação, né? Olhando para um lado e para o outro, vendo os atrativos da vida anterior e seguindo, né, perseverando em seguir um novo caminho. Então, ele traz essa figura dizendo o quanto ela é uma figura próxima às nossas vivências, né? E daí a importância de estudá-la e de dar visibilidade a todo esse processo de transformação, de superação. Então, acessando lá as memórias, né? Vamos lá. Ele começa então a dizer que Jesus reencarna num lugar, numa região povoada por indivíduos que se dedicavam à agricultura, à vida pastoril. Então eram indivíduos bastante simples, mas numa região que era uma região de muita beleza. E ele começa a falar sobre a região que cercava ali o rio Tiberíades. Então, ele fala da geografia, mas o principal é dizer que ao redor, né, daquela região do lago de Genezaré, do lago de Tiberíades, haviam várias cidades que eram cidades importantes ali naquele contexto. E cidades muito prósperas e que exibiam um casario muito formoso. Então, ele fala de Magdala, Dalmanuta e Cafarnaum. Então, essas eram as cidades consideradas joias encravadas ali entre a montanha e tal. Então, tudo isso ficava ao redor desse lago. E aí, então, ele continua falando que aqueles que moravam naquela região ali, na Galileia e tal, não estavam ali na crista da onda, né? Não eram as pessoas mais nobres, mas eram as pessoas mais abertas, talvez, ao conhecimento, né? Eram os mais simples. Ele fala nesse contexto que o único que destoava, por exemplo, entre os discípulos, né, que Jesus vai captando ao andar por essas regiões, foi Judas, que justamente foi aquele que, trazendo toda a intelectualidade e tal, foi o que acabou traindo, né, o movimento todo. Então, considerando ali o lago, né, de Genezaré ou de Tiberíades, aquela região paradisíaca, várias cidades ali do entorno, ele começa a falar então de Magdala, dizendo que era uma cidade era considerada uma pérola naquela região, era uma cidade muito famosa, tinha uma arquitetura belíssima, e era uma cidade muito vibrante, né? Nas ruas se encontravam muitos mercadores, se trocavam muitas moedas, ali tinham casas noturnas com espetáculos, e também Magdala acabou se tornando um lugar de ociosidade, como ele fala. E aí, exatamente como está grifado aqui no livro, diz assim: atraindo aventureiros e mulheres entregues ao comércio do sexo, principalmente aquelas que se encontravam no crepúsculo da vida, que em mansões suntuosas recebiam clientela muito especial. E aí ele fala então, né? Então foi nesse cenário que
e nessa junção de sentimentos e alguns paradoxos que uma mulher se tornaria célebre, né? Foi muito conhecida. E essa mulher chamava-se Miriam e passaria a prosperidade como Miriam de Magdol. E aí ele explica que nessas traduções, né, no aprimoramento e nas mudanças da linguagem, esse nome Miriam foi traduzido, passa a ser traduzido a Maria, e esse Magdol aí se torna então Maria de Magdala. E aí ele começa a dizer então da história dela, trazendo a história contextualizada desde a infância. Então ele diz que a família dela viajava muito, frequentava, ia a Jerusalém, e numa dessas viagens, ela tinha 10 anos de idade, uma viagem dessa por ocasião da Páscoa, eles estavam então em Jerusalém, ela com os pais, passava por uma praça da cidade e ouviu alguém em voz alta dizer o seguinte: um dia que não está muito longe, ele virá e será o libertador do povo eleito. E ela ficou muito intrigada com aquela fala. E podendo, então, se aproximar do homem, ela, aos 10 anos, pergunta: como será esse homem? E esse homem, contador de histórias, se inclina para ela e fala: ele será belo como a madrugada, será bravio como o mar, açoitado pelos ventos. A sua voz será penetrante e doce, e o seu olhar balsâmico será como a ternura de um coração de mãe transmitindo vida ao filhinho doente. E aí ele diz que, mesmo com aquele coração infantil, ela ficou tão tocada por aquela imagem que passou a amar aquela figura totalmente desconhecida a partir daquele momento. O texto diz o seguinte: na voz do ancião havia uma melancolia cheia de esperança e uma saudade feita de dor tão pungente que ela sentiu o peito transpassado de alegria, sentindo que o seu coração estava nas mãos daquele que seria o libertador do seu povo. E o tempo passou. Quando ela tinha 12 anos, novamente em Jerusalém, escutou as palavras de um profeta. E ele afirmava: e quando o rei estiver conosco, o mundo será um lugar de amor. No entanto, dali para frente, a vida dela foi totalmente diferente. Foram infortúnios atrás de infortúnios. Os seus pais morreram, ela foi vendida como escrava e ficou em Jerusalém experimentando situações muito dolorosas e humilhantes. Quando ela já tinha 15 anos, já tinha um corpo de mulher, já tinha os cabelos longos, de uma cor de mel, que chamava muita atenção, perambulava pelas ruas. Um homem começou a conversar com ela e oferecer várias coisas e falar de amor. E ela se encantou por aquela fala e o acompanhou. E ela era uma órfã, né, desamparada. E, de repente, alguém se aproxima com essas promessas de cuidado, de carinho e de amor, né? Falava em amor. E aí o texto diz o seguinte: encantada, entregou-se aos braços do amor e se deixou arrebatar. Porém, para sua surpresa, quando despertou, descobriu que estava em um bordel. Então, aos 15 anos, como ela vivia sozinha, perambulando pela rua, ela foi enganada por esse homem. E aí o texto vem dizendo o quanto ela sofreu nesse tempo, nesse bordel, e que aquele homem nunca mais apareceu, né? Nunca mais ela viu aquela figura que havia enganado, né? E ela sofreu padecimentos na mão de muitos homens exploradores. E ela fala também aqui no texto que entre as atividades que eram impostas a ela naquele momento,
havia a venda de perfumes. Então, ela continuava circulando pela cidade e de porta em porta e vendendo perfumes. E aí, como ela continuava andando, mais uma vez, ao chegar próximo ao templo em Jerusalém, ela ouve dizer: Aleluia! Ele chegou à terra para trazer venturas. É chegado o grande e terrível dia do Senhor. E aí, novamente, né, sem saber qual a magia que a dominava, Maria sentiu-se atraída pela voz que cantava a litânia e perguntou-lhe como ele é. E aí aquela voz que falava do futuro com certa emoção lhe respondeu: ele é tão forte como um herói mitológico, é tão bom como o sorriso de criança. E aí ela mais uma vez então ouviu e guardou aquela imagem, né, daquele homem salvador que, segundo esse anúncio, já estaria entre, né, aquele povo. Mas o tempo passa, e vivendo aquela vida no bordel, ela se torna uma meretriz muito famosa, uma mulher muito poderosa. Ela era considerada a rainha da noite e se estabelece em uma mansão, um verdadeiro palácio em Jerusalém, e se torna, então, essa meretriz de luz. Depois de um tempo, ela acaba se transferindo para Magdala, dando continuidade a essas atividades. E aí lá ela tem novamente uma casa muito famosa. Mas a visão dos espíritos, né, vai além dessa questão material. E eles começam, então, né, o Divaldo vai coletando aí ao longo do tempo uma perspectiva psicológica da Maria de Magdala. Então ele fala em algum momento o seguinte: tinha quase tudo menos a paz. Parecia que seu coração estava envolto em um luto cruel. Por mais que os homens lhe dessem alegrias, a embriaguez dos sentidos não preenchia o vazio dos sentimentos. E aí, ao longo do tempo, ela vai ouvindo falar do Cristo. As mulheres que serviam na sua casa, penteavam os seus cabelos, vira e mexe falavam: Senhora, já ouviste falar daquele que consegue penetrar o coração das pessoas, como se fosse um perfume delicado, e consegue balsamizar a alma, como se fosse uma brisa suave que nos acaricia? E aí ela ouve aquilo totalmente anestesiada, não pronuncia nenhuma palavra. E o Divaldo narra que ela dizia, né, que as pessoas diziam naquele momento que ela era portadora de 7 demônios. Então, acontecia que de tempos em tempos ela se trancava em casa, trancava toda a mansão, não recebia ninguém, porque ela entrava num processo que ele descreve aqui como um processo obsessivo mesmo, por conta de todos aqueles espíritos que vivenciavam com ela aquela experiência carnal tão forte, né? Ele fala que em um determinado momento em que as orgias acontecidas na noite anterior a deixavam completamente extenuada e que depois de todos os prazeres vinha um profundo arrependimento. E ele então descreve a sua personalidade como alguém que portava um distúrbio psiquiátrico, e que ele coloca aqui que seria um transtorno bipolar, porque oscilava entre alegria e tristeza intensa, e que também era acompanhada, então, por alguns espíritos obsessores, né, em função de toda essa forma de viver. E aí a serva continua falando para ela, né, da possibilidade de ver Jesus, de como ele era uma figura importante, e ela permanece completamente alheia. E nessa sequência, esse então é um dia dessas crises, né? Então ela não recebe ninguém, a casa fica toda fechada, fica toda no escuro e ela se recolhe, os servos andam de pé no chão para não fazer barulho, de tão transtornada que ela fica.
Já altas horas da noite, um homem bate a porta com muita tenacidade. E quando o servo, né, como se fosse um mordomo, vai lá abrir a porta, vê um mendigo. E ele fala, o que é isso, né? Um mendigo pedindo esmola a essa hora da noite. E o mendigo fala, preciso falar com a sua senhora. E aí o servo fala, nossa, mas a essa hora, de jeito nenhum. Além do mais, a senhora está em crise e ela não está recebendo ninguém. E ele fala, mas eu tenho que falar com ela, é muito importante. E o rapaz fala, você não está entendendo, né? Hoje vieram aqui várias pessoas importantes. Hoje ela rejeitou um sacerdote, um centurião, um príncipe que foi enviado por César. E por que ela ia te receber? E aí o rapaz responde, porque tem uma mensagem para a senhora. E tenho certeza de que se ela souber que aqui eu estive e não pude falar, tu será gravemente punido. E aí o rapaz fica assim um pouco tocado, né, pela forma tão enfática com que ela fala, e ele fala, bom, tudo bem, eu vou falar com a serva dela para ver se ela lhe atende. E a senhora, que é a serva dela, diz, não, ela não vai receber ninguém nesse dia. E quem é você para falar assim com ela? Você, com essa aparência aí de leproso? E aí ele responde, mas a mim irá receber. Ela está aguardando a minha palavra há algumas luas. Eu havia lhe dito que na hora em que o encontrasse, viria trazer-lhe notícias. Diga-lhe que quem deseja falar-lhe é um leproso da estrada a quem ela deu uma moeda de ouro. E a serva continua, né, zombando dele, mas ele enfatiza que precisa falar com ela e a serva fala, bom, tá bom, eu vou tentar mais uma vez. Só que ele, muito astuto, quando ela se vira e entra, ele entra junto e vai seguindo a serva até o quarto dela. A serva tenta acordá-la e tudo não consegue. Quando ela pretende se voltar novamente para dizer que não dá para falar com ela, ele já começa a falar. E ele chega até ela, toca na mão e começa a sacudi-lo para que ela possa escutá-lo. E ele fala o seguinte, Senhora, eu o encontrei. Jesus está perto. E ela permanece entorpecida. Mas ele continua insistindo. Senhora, venha. Jesus está próximo. Ele se encontra em Cafarnaum. Eu prometi que iria encontrá-lo e o fiz. E ela, meio, né, alheia, balança a cabeça e pergunta para ele, quem és tu? Que queres de mim? E aí ele começa a falar, Senhora, não vos recordais de mim? Assim, e aí ele começa a falar que ela vinha pela estrada e ele intercepta o carro, né, o transporte que ela tinha naquele momento. Ela estava acompanhada de um senador e ele começa a falar o seguinte, tende piedade de mim, tenho lepra. Ouvi dizer que o profeta de Nazaré se encontra pelos nossos caminhos. Dizem que ele limpa as feridas morais e cicatriza aquelas que estão purulentas no corpo. Mas eu sou leproso, pobre e solitário. Não tenho recursos para alcançá-lo. Ajudai-me, Senhora. Ajudai-me com uma moeda para eu ir até Jesus. Vós que tendes poder e fortuna, a fama e a glória, dai-me uma moeda para comer pelo caminho. E vós, sarcástica, abristes a cortina, atiraste um sestércio, uma moeda de ouro, e me disseste, vai, e quando o encontrares, se tiveres gratidão dentro do peito, volta para dizer-me, a fim de que este profeta também me cure. Se esperas que ele te lave a lepra do corpo, traze-me este peregrino para que ele me lave a lepra do coração. Divaldo tinha falado, né, que apesar de todas as coisas vividas,
que de todos os prazeres do mundo, de todos os prazeres materiais que ela desfrutava, ela vivia amargurada, né? Então ela fala para o mendigo que queria que Jesus curasse a lepra do coração, que ela trazia no coração. E ele fala, e ele conta, né, como foi para ele aquele encontro, que Jesus efetivamente lhe curou a lepra do corpo, que tudo aquilo que parecia apodrecendo dentro e fora dele foi curado, e ele mostra o corpo dele todo sem marcas já, né? Porque tinha sido então curado pelo Cristo. E aí fala que o mendigo então ria, muito entusiasmado com o seu depoimento, estava de braços abertos, mostrando para ela o corpo completamente limpo, e toca na mão dela e diz: vamos, vamos, né? E ela começa a falar assim: olha, mas a Galileia está cheia de profetas. Como posso acreditar nele? É apenas mais um. E aí o mendigo fala: mas ele é diferente, senhora, ele veio para redimir o mundo. E ela responde: eu conheço esses redentores. Muitos deles passam aqui pelo meu leito de meretriz. E ele continua: eu insisto, senhora, Jesus é diferente de todos que a senhora já conheceu. Ele é nobre como uma espada nua, é puro como uma labareda de fogo, e é bom como um favo de mel. E aí ela responde: mas certamente o teu rabi, como todos os da mesma espécie dele, deve ser um hipócrita. Tenho certeza que ele fala de amor, mas ameaça apedrejar as meretrizes diante do templo. Ele deve detestar-nos a todas nós, as mulheres vendedoras de ilusão. Ele cura as feridas do corpo e não tem compaixão das misérias da alma. Se o teu profeta souber que está diante de uma mulher que um dia será apedrejada até a morte, certamente ele terá uma reação estranha ao me receber. E ele responde: não, senhora, Jesus ama os pecadores. Eu vi mulheres equivocadas ao seu lado, vi pessoas aturdidas enrodilharem-se a seus pés. Testemunhei seres vulgares, conhecidos por todos, desfrutarem da sua atenção, e ele confraternizava com eles. Eu também o vi comendo com as mãos, sem lavá-las, em um grupo daqueles que somos os rejeitados pela sociedade. Então, Jesus comendo com os leprosos, né, sem lavar as mãos. E aí ela responde: não comigo. Tu sabes que eu tenho a alma marcada pela peste da vergonha. Sabes bem que eu sou e qual é o meu futuro. Mas ele nos disse que feliz é aquele que, havendo perdido tudo, ainda tem Deus na intimidade. Que bem-aventurado é aquele que aspira ao mundo transcendental e despreza as coisas da terra. Vinde, Senhora, eu tenho certeza que ele vos amará. Ele cura todas as formas de lepra. A minha estava por fora e a vossa está por dentro. Vinde, aproveitai a oportunidade. Nesse momento, a mulher hesita. O peregrino da miséria ergueu-se, segurou as mãos da meretriz e levantou-a, advertindo: vossa oportunidade de vê-lo é somente hoje. Será hoje ou nunca mais. Ele não dorme duas vezes numa mesma casa. Está ali, próximo, em Cafarnaum. Ele veio para dar alegria aos que choram, esperança aos desesperados e amor àqueles que perderam a razão de viver. Vinde sem demora. Então, o próprio homem acaba puxando a corda, o sininho lá, e chamando a serva. E diante da serva, ela despertando, fala: prepare a barca, desejo ir a Cafarnaum. Então, ela pede à serva um manto para cobrir a cabeça. O mendigo, né, o leproso, ajuda ela a se enrolar. Quando eles chegam na beira lá do lago,
a noite já está alta, né? E tem um silêncio profundo. Um rapaz, um remador, está ali esperando. E aí a imagem, né, que eles constroem é muito bonita. Ele fala: a pequena barca cruzando as águas daquele mar espelho na direção de Cafarnaum. O profundo silêncio só era quebrado pelas onomatopeias da natureza, ou seja, o silêncio era quebrado pelo barulho natural barulho da natureza. Dentro da embarcação estavam um mendigo e a senhora cobiçada pelos homens, e que vai aos poucos, a partir daquela brisa, né, se recuperando. E esse trajeto, essa travessia, demora 2 horas. Então, 2 horas depois, a barca era cravada nas areias marrons, numa praia de pedras miúdas, à sombra de tamarineiras em flor. Havia chegado a Cafarnaum. E aí o mendigo, satisfeito, né, por ter se desincumbido da tarefa, salta da barca e afirma o seguinte: Senhora, vede, ali está a casa onde mora Simão Bar-Jonas, o pescador. É ali onde ele está hospedado essa noite. Ide, senhora, eu tenho certeza que ele vos receberá. E aí ela fica um pouco receosa, ainda tinha um manto, né, cobrindo a cabeça, e ela hesita, né, caminha então até a casa, hesita na hora de entrar. O mendigo está ali do lado dela e ele fala: Senhora, Jesus a espera. Vede, a porta está aberta. O barqueiro, agora de pé, reforçou a proposta. Ide, senhora, a noite chega ao máximo e logo mais amanhecerá. E aí, naquele momento, ela começa a recordar toda a sua memória infantil, todas as vezes que ouviu falar, né, daquele homem, todas as vezes que ouviu falar daquele rabi que salvaria a humanidade. E começa a recordar toda a mágoa que ela tem, que ela traz no coração, principalmente em relação aos homens, né? Quantas vezes foi explorada, quantas vezes foi humilhada, quantas vezes foi iludida por essa promessa de amor. E ela hesita, então, né, pensando que quanta mágoa ela traz, quantas desventuras já viveu, quantas vezes já acreditou e não foi correspondida. E ela fica olhando, tem ainda um certo medo de entrar, traz o rosto coberto, com medo de ser reconhecida, e, por fim, decide entrar. Então, ela tira o manto da cabeça, ela segue caminhando lentamente e com um certo receio. Então, o texto diz o seguinte: a consciência estava pesada de remorso, o coração encontrava-se amargurado pelas desilusões. Aproximou-se da velha porta de carvalho e a empurrou devagar. Ao permitir que o luar adentrasse o ambiente, um retângulo prateado de luz caiu sobre a sala, na qual, sobre uma pedra, um homem estava sentado, de costas para a porta. Ele moveu a cabeça para um lado, o queixo ficou paralelo ao ombro, formando um ângulo quase reto, procurando demonstrar que havia detectado a presença de alguém que chegava. E aí ela vê, né, o seu semblante, o texto descreve a forma do cabelo, a barba, a forma como era penteado o cabelo, né, ao molde dos homens de Nazaré, a expressão que ele tinha, e ela fica então fascinada por aquela imagem, né? E diz assim: Maria foi tomada por uma emoção estranha. De onde o conheço? Perguntava intimamente, enquanto uma onda de amor esfogueava-lhe o ser. Ela se acercou deslumbrada.
atirou-se-lhe aos pés e de joelhos lhe exclamou suavemente, banhada em lágrimas: Rabone! Havia tanta doçura nos olhos azuis daquele homem que ela se comoveu ainda mais. E Jesus, com um jovial sorriso, respondeu-lhe: Maria. A mulher de Magdala começou a chorar mais intensamente e perguntou-lhe, soluçando com a voz embargada: Tu me conheces? Como não, Maria? Eu sou o bom pastor. Eu conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma. Então, não te surpreendas que eu te chame de Maria. Ó Senhor, se tu me conheces, tu sabes da minha desgraça. Maria, não te preocupes com isso. Mas a minha vida é um flagelo. Não tenho razão para viver. Ah, sempre temos razão para viver. Mas, Senhor, eu vivo em um bordel. Um bordel também é um lar. E todos têm direito a um lar. No entanto, no bordel, eu sou a mercadoria. De fato, seria preferível que, em lugar de estares exposta, tu estivesses composta. Que, em vez dos homens te procurarem para o comércio da ilusão, tu te transformasses em uma realidade de paz. Eu sou uma dama da ilusão, eu sou toda podridão. Oh, Maria, todas as experiências da vida são sempre transitórias. Tu nunca viste os muros velhos e abandonados, enegrecidos pelo tempo, quando chegam as brisas da primavera risonha? Eles se reverdecem e desabrocham suavemente em flores miúdas. Tu nunca viste os pântanos, sob o carinho da drenagem, transformarem-se em jardins de beleza incomparável? Tu nunca viste o deserto, trabalhado com ternura, converter-se em pomar generoso? Assim é todo aquele que se acerca do reino de Deus. Não digas que tu és uma pessoa condenada ao sofrimento ou à dor, porque para o coração de meu Pai, todas as criaturas merecem amor. Que deverei fazer então, Senhor? Deverás amar. Oh, pobre de mim! Tenho sido usada e odeio. Estive com muitos homens em seu leito e nunca encontrei o amor. Não, Maria, não me refiro a esse tipo de amor. Deverás amar aos teus filhos. Filhos, eu não os possuo. Sou uma mulher infeliz. Tive o ventre varado 1000 vezes e nunca tive a honra de ser mãe. Não me refiro a esse tipo de maternidade. A mulher que tem um filho, possui certamente um dever para com ele. Contudo, há mulheres que geram a vida no próprio ventre e que matam seus filhos ao nascerem. Há outras que abandonam as crianças para morrerem na estrada, o que as serpentes não fazem. E ele continua dizendo, amar o filho da própria carne é um dever imposto pela vida, mas amar aquele que é de outra carne é uma oferta do amor de Deus. Por isso, quando eu te digo que ames aos que não têm amor, é para que o muro velho dos teus desencantos reverdeça e desabrochem as flores da tua afetividade, que estão esmagadas na tristeza. Mestre, eu quero seguir-te. Sim, Maria, mas é necessário um grande sacrifício para me seguires. Somente recebe um grande prêmio quem faz um elevado investimento. Se desejas seguir-me, terás que renunciar a todas as coisas da terra para desfrutares das excelências daquelas que são de Deus. Senhor,
Eu te darei a minha vida hoje, se necessário. Ele meneou a cabeça e respondeu: eu aceito. Não agora. Maria, é muito cedo. É muito fácil dar a vida sem que isso represente o cumprimento de um compromisso maior. Morrer é simples. Significa apenas a falta de ar no peito e o trânsito para outra realidade. Se pretendes dar-me a tua vida, eu irei pedi-la. Não para uma morte repentina e vã, mas para uma demorada agonia. Morrerás a cada dia e em todas as noites, a cada hora e em todo lugar, exemplificando a renúncia, a abnegação e a coragem diante do sofrimento. Essa é a morte mais difícil. É exatamente esta a que te peço. Eu te conheço desde muito antes e espero que estejas comigo muito depois de agora. Vai, Maria, um dia eu te tomarei a alma em minhas mãos. Um dia que não está muito perto, mas também não está muito longe, eu te pedirei a vida. E calou-se após a última frase. Ela compreendeu que o diálogo estava encerrado e ergueu-se cambaleante, saindo do recinto, sem dar-lhe as costas. E ele narra que ela vai caminhando, continua olhando para casa, continua olhando aquela luminosidade da lua que penetra a porta, percebe que ele continua falando com aqueles que estavam ali ao redor, e dentro do seu coração ela escuta o seguinte: eu estarei contigo, sacrifica-te e ama, a fim de que possas passar pela porta estreita. Nunca temas e creia sempre. Vá em paz. Bom, o que acontece depois, muita gente já sabe, mas a gente pode continuar conversando sobre isso num outro momento. Uma questão importante trazida então aqui é que diante de todas as dificuldades, Jesus não simplesmente absolve ela de todos aqueles ditos pecados aí, entre aspas, né? Ele devolve para ela a responsabilidade de transformar a própria vida, né? Fala que simplesmente abrir mão da vida, por exemplo, a partir dos caminhos da morte, seja ela de que tipo for, e a gente pode pensar no suicídio, por exemplo, depois de se perceber, né, em erro, não é uma saída. É preciso trabalhar, né, nessa transformação, é preciso exemplificar esse entendimento. E a partir desse encontro, a vida dela se torna uma exemplificação diária, até o momento do seu desencarne, em que, da forma como foi colocado ali, né, que ele fala que eu te espero e vou te encontrar ainda mais tarde, é o próprio Cristo que a recebe no momento em que ela desencarna. Então, ela fez uma grande transformação na vida e ela fez por merecer, não é? Esse encontro final, essa condução ao mundo espiritual pelas mãos do próprio Cristo. Então, Maria de Magdala traz um exemplo muito forte para nós, né? Esse exemplo de transformação, esse exemplo de entendimento do que é o verdadeiro amor e a verdadeira dedicação. Que nós possamos tomá-la como exemplo e transformar na nossa vida o que nós entendemos que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Tchau, tchau. Nos vemos num outro momento.